Você que é acostumado a ir dormir tarde, será que esse hábito é algo saudável? Vou te responder isso baseado em um artigo científico. O vídeo está maior do que o de costume, então vou economizar nossos tempos aqui e já vou pedir teu like e inscrição bem rapidão, e isso vai me ajudar de montão. Obrigadão. Bom, esse artigo aqui eu achei melhor lê-lo passo a passo, então vou pular o resumo e começar pela introdução. Como vocês já sabem, vou resumir ao máximo e citar apenas os pontos de maiores relevâncias. Aqui, na introdução, o autor relata o seguinte: o ciclo de dormindo acordado, vou chamar assim esquisito, mas vou chamar assim. Então, o ciclo de dormindo acordado e descanso, atividade, de um indivíduo é um produto de sono homeostático e do processo circadiano, parecendo ser mais influenciado pelo processo circadiano. Homeostasia é a condição de relativa estabilidade da qual o organismo necessita para realizar suas funções adequadamente para o equilíbrio do corpo. Então, sono homeostático seria a quantidade aí de tempo de sono que você precisa para se manter bem. O processo circadiano designa o período de aproximadamente 24 horas sobre o qual se baseia o ciclo biológico de quase todos os seres vivos, sendo influenciado principalmente pela variação de luz, temperatura, marés e ventos entre o dia e a noite. O ritmo circadiano regula todos os ritmos materiais, bem como muitos dos ritmos psicológicos do corpo humano, com influência sobre, por exemplo, a digestão ou o estado de vigília e sono, a renovação das células e o controle da temperatura do organismo. Pesquisas recentes expandiram o sentido do termo, demonstrando que os ritmos circadianos estão tão bem relacionados às marés, ao ciclo lunar e também à dinâmica climática da Terra através das correntes eólicas e marítimas, em especial se observado com relação aos animais migratórios. Porra! Voltando ao artigo, normalmente o ciclo circadiano de uma pessoa está alinhado com seu ciclo de dormindo acordado. O fora do normal aí seria quando você vai numa balada, volta tardão e acorda tardão todo acabado. Logo depois o autor fala que existem pessoas que preferem fazer suas atividades de manhã e assim dormem cedo e acordam cedo. Essas pessoas são chamadas de early birds, cuja tradução significa pássaro da manhã ou algo assim. Por outro lado, existem também as pessoas que preferem fazer suas atividades à noite e assim dormem tarde e acordam tarde. Essas pessoas são chamadas de night owls, cuja tradução significa coruja da noite ou algo assim. Esses termos, na verdade, são expressões muito comuns utilizadas na gringa. Eu lembro de um professor que eu tive que morou um bom tempo na Inglaterra e ele falava pra gente: sejam early birds. Então, sempre que eu citar esse termo, vou falar em inglês mesmo, tanto porque eu acostumei assim, quanto porque falar isso em português é esquisito. É verdade. A seguir, essas informações que o autor nos dá, com bastantes referências, como vemos aqui, é muito interessante. Legal! É estimado que o fator genético contribui em cerca de 50% para o cronotipo de uma pessoa, enquanto a outra metade é contabilizada por fatores ambientais. Cronotipo seria se a pessoa é early bird ou night owl, ou seja, se ela dorme cedo e acorda cedo, ou se ela dorme tarde e acorda tarde. Logo depois ele fala que nem a idade nem o gênero influenciam na magnitude dos efeitos da genética ou ambientais. Outra coisa interessante que o autor expressa é que existem métodos para avaliar o cronotipo de um indivíduo, como por exemplo considerar apenas os dias que o indivíduo se sente melhor, como por exemplo em um dia de folga ou então numa rotina normal, porém em um laboratório de pesquisa apropriado. Na tabela 1, aqui, existem alguns métodos de avaliações do cronotipo. Logo depois o autor diz alguma coisa sobre doenças e perigos à saúde associados aos night owls e seus respectivos trabalhos. Ele até apresenta uma tabela aqui, mas não vou me aprofundar nisso porque eu achei essa parte bem mal escrita, confusa e inconclusiva. Que merda, hein? Então, seguindo aqui, ele cita alguns estudos de pequena escala que demonstram que os night owls bebem mais, fumam mais, mantêm dietas mais irregulares e não saudáveis e dormem menos, ou têm sonos de menor qualidade que os outros.
E tem mais. Eita, porra. Recentemente, essas descobertas foram verificadas numa série de estudos usando um conjunto de dados de um estudo de exames de saúde nacional com uma amostra de 6.858 adultos com idades entre 25 e 74 anos. Obviamente da população da Finlândia, já que esse artigo é de lá, né? O autor é de lá. Os narwhals também Os narwhals também são mais suscetíveis às drogas, ao sobrepeso e à apneia do sono. Entretanto, entre o pessoal que possui transtorno bipolar, os early birds possuem maior vulnerabilidade às drogas. Depois tem mais um trecho de texto bem confuso que eu vou pular, e aí vem mais bomba para os narwhals. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais... Possuem menos desempenho escolar tanto na escola básica quanto na universidade e possuem dificuldades em se adaptar a trabalhos que possuem frequentes mudanças. Entretanto, dentre os narwhals, parece existir um subgrupo de indivíduos que têm riscos cardiovasculares iguais, dormem bem e apresentam níveis de conquistas acadêmicas similares à maioria dos early birds. Ou seja, se você pegar um subgrupo dos narwhals que estão bem, entre aspas, eles se igualam à maioria dos early birds. Tenso, hein? Calma que agora vamos para a parte de saúde mental. A avaliação do cronotipo em uma amostra de pessoas saudáveis entre 18 e 99 anos demonstrou que os narwhals possuem mais sintomas graves de depressão, especialmente tristeza, tensão interna, redução de sono e pessimismo. Dentre os adolescentes com idade entre 12 e 18 anos, os narwhals apresentaram ser um fator de risco para sintomas de depressão e insônia, mas não para a ansiedade. Essas descobertas estão de acordo com as encontradas para os narwhals adultos entre 20 e 59 anos, que possuem maiores probabilidades de ter estados depressivos e que parecem ser independentes dos parâmetros de sono, ou seja, o quanto o indivíduo dorme e a qualidade do seu sono. Beleza, acho que já deu, né? O resto do artigo é meio repetitivo, com ele apresentando mais e mais evidências e referências sobre os problemas aí de saúde que os narwhals são mais suscetíveis. Tanto é que a conclusão dele é bem sucinta aqui, sem nenhuma exceção dos riscos à saúde que diferem entre os cronotipos. Todos têm sido mais comuns entre os narwhals, quando comparado com os early birds. Portanto, a avaliação da rotina dos cronotipos como parte dos exames de saúde parece ser não só relevante, mas também urgente. Ou seja, essa última parte que ele quis dizer que se você for fazer algum exame de rotina de saúde, seria interessante saber se você é um narwhal ou early bird, né? Agora eu vou dar minha opinião pessoal sobre o artigo. Achei que ele possui uma quantidade relevante de trechos mal escritos e confusos e também utiliza alguns termos que não são boas práticas em artigos científicos, como por exemplo, parece ser. Além disso, o artigo não foi publicado em uma revista com um fator de impacto alto, mas ele possui uma quantidade considerável de referências e eu considero isso o trunfo desse artigo. Além disso, eu dei uma olhada em outros artigos, inclusive artigos bem mais conceituados e que também relacionavam os narwhals com maiores probabilidades de doenças. Porém, os artigos eram bem mais cautelosos e possuíam muitas informações em termos técnicos, além do interessante para o vídeo. Então eu escolhi esse artigo aí. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, manda aí. Valeu, falou!